Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse estudo sobre os Salmos. Hoje nós trataremos o Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo alfabético sobre a ação da palavra de Deus na vida. A expressão meditar noite e dia na lei do Senhor vem do Salmo 1, onde diz: seu prazer está na lei de Deus, e medita sua lei dia e noite. O exemplo mais bonito dessa meditação constante da lei de Deus é este Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. São 22 estrofes e para cada letra do alfabeto hebraico, tendo cada estrofe 8 versículos. São, portanto, 176 versículos, em que cada um desses versículos o salmista usa a palavra para designar lei do Senhor. Por exemplo, ele diz nos primeiros 8 versículos: felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a lei de Deus. Felizes os que guardam os testemunhos, procurando-o de todo o coração. Aqueles que andam no caminho dele, sem praticar a injustiça. Tu promulgaste os teus preceitos para serem observados à risca. Que os meus caminhos sejam firmes, para que eu observe os teus estatutos. Então eu não sentirei vergonha ao considerar todos os teus mandamentos, e te celebrarei de coração reto, aprendendo tuas justas normas. Vou observar os teus estatutos, não me abandones nunca. Esses são os primeiros 8 versículos deste salmo. O Salmo 119 medita e reflete, ama e vive, observa e divulga, procura e rumina sem parar na lei de Deus. A gente se pergunta, em que será que o salmista pensa quando ele usa a palavra lei do Senhor? Qual é a ideia que ele se faz da lei de Deus? Será que é a mesma ideia que nós temos da lei civil hoje? O Salmo mesmo nos responde de maneira direta e de maneira indireta. A maneira direta transparece os sinônimos que ele usa para indicar a lei de Deus. Como vimos, em cada um dos 176 versículos, ele usa a palavra lei ou algum sinônimo de lei, como testemunho, norma, caminho, preceito, estatuto, mandamento, palavra, promessa, amor, direito, entre tantos outros sinônimos que ele vai usar. O que predomina nesses sinônimos não é a ideia de imposição autoritária da lei, mas sim a preocupação de um amigo, de um pai amoroso que quer indicar um rumo para seus filhos e suas filhas. A maneira direta também transparece quando ele fala do objetivo que a observância da lei quer atingir na vida das pessoas. Para o salmista, o objetivo é a felicidade. Logo nos primeiros 2 versículos, ele exclama 2 vezes seguidas: felizes, felizes. A meditação e a observância da lei do Senhor são para ele o caminho para atingir a felicidade, viver feliz, sentir-se bem diante de Deus, procurar Deus de todo o coração. A sua maneira de olhar e observar a lei não tem nada de ameaça, não provoca medo, mas sim vontade de amar. Já a maneira indireta, à primeira vista, o salmista se apresenta como um apaixonado pela lei de Deus, pois dela ele fala do começo ao fim, em todos os versículos, 176 vezes. Mas o curioso é que ele não cita nenhuma norma ou nenhum decreto da lei. Nos primeiros 3 versículos, ele afirma que quer falar sobre a lei de Deus. Mas já no versículo 4, ele muda o discurso e fala diretamente com Deus. Lá no versículo 4 diz assim: tu promulgaste teus preceitos para serem observados à risca. E desde o versículo 4 até o fim, com exceção do versículo 115, ele não fala mais sobre a lei, mas fala diretamente com o autor da lei, ou seja, com Deus. Assim,
Ao invés de ser uma meditação sobre a lei, o Salmo se tornou uma conversa amorosa com Deus, que nos deu a lei e continua nos dando a lei diariamente. Em todos os versículos de 4 a 176, o salmista fala na segunda pessoa do singular e se dirige ao tu de Deus. A paixão dele não é a lei, a paixão dele é o próprio autor da lei. E é aqui, nesse amor pelo autor da lei, que está a chave principal para entendermos o sentido e objetivo de todos os salmos, que desde o primeiro até o último pedem para meditarmos dia e noite na lei de Deus. O amor ao autor da lei faz a gente olhar a lei de uma forma muito diferente, que nos ajuda a entender como devemos meditar dia e noite na lei do Senhor. Muito obrigado pela atenção de cada uma de vocês até aqui, e nos encontramos no próximo e último encontro sobre os estudos dos Salmos. Fiquem bem, Deus abençoe e até mais. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis